Olá, eu vou falar com Fábio Torres. Ele é gerente de vendas cana da Jacto. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Luciana? Que bom você estar aqui para bater um papinho comigo. Eu estava dando uma olhadinha assim no site da Canon Online e vi umas imagens super bonitas do Uniporte 3030 Caraveiro da Jacto. Aí me interessei e falei assim, vou perguntar para o Fábio o que é, quais são os diferenciais, para ele me falar um pouquinho sobre esse equipamento super bonito. Então, o que é e o que faz e quais os diferenciais do Uniporte 3030? Pois não, Luciana. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Para a gente é sempre uma satisfação estar trocando informações de equipamentos e aqui a gente sabe que na Canon Online nós estamos falando diretamente com o setor, né? Isso é muito importante. Primeiro que cana é uma cultura diferente, né? Eu acho que você sabe isso muito bem, né? É bastante diferente de grãos, né? É um uso muito intenso dos equipamentos, não só em horas por dia, mas ao longo do ano, né? Então, a gente pega aí o pulverizador, ele começa a trabalhar em janeiro e para em dezembro, né? Se é que para, né? Vai trocando, são 3 turnos, vai trocando o operador, vai trocando a equipe, e o equipamento continua lá trabalhando. Em média, um pulverizador em cana, ele trabalha o triplo do que os equipamentos trabalham em cereais, né? Então, esse eu diria que é o primeiro cenário, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento de qualquer máquina agrícola para cana. Talvez um outro cenário seja o próprio preparo do solo, né? Quando a gente planta cana, né? Você tem lá, o equipamento tem que transitar em cima do lombo, né? Na cana planta, e isso também traz algumas diferenças. É uma cultura que a gente começa pulverizando, ela mal brotou, né? E você continua pulverizando até ela ter aí 2 metros, 2,20 metros, 2,50 metros. Então, quando a gente olha esse cenário, né, para desenvolver um pulverizador, é um cenário bastante desafiador. A Jato começou a entender que precisaria ter um equipamento específico para cana lá pelos anos 2000, né? A gente já vinha desenvolvendo aí pulverizadores automotrizes já há alguns anos, e o mercado de cana começou a comprar essas máquinas que a gente tinha para grãos. A gente percebeu que as máquinas de grãos não estavam durando muito em cana, e colocamos um grupo lá para estudar e para desenvolver um equipamento próprio para cana. Em 2004, a gente lançou o Uniporte 3000 Canavieiro, né? Vamos dizer aí que é o avô do equipamento atual, né? E a principal característica dessa máquina, né, naquele momento, é que era um tanque de guerra, né? A gente pensava assim, olha, para enfrentar esse ritmo de trabalho em cana, vamos pôr mais ferro, vamos soldar mais, vamos pôr chapa mais grossa, porque senão não aguenta. Então, era isso, era um equipamento pesado, né, mas que realmente foi muito bem, fez muito sucesso. Máquinas que a gente vendeu aí no ano de 2004, 2005, estão trabalhando até hoje, né? Agora, vem toda a evolução, né? As máquinas agrícolas, você sabe muito bem, você está nesse mercado, as máquinas agrícolas têm evoluído demais, né? Eu diria que as máquinas agrícolas têm evoluído mais do que os veículos, mais do que os carros, né? Eu não conheço carros que andam sozinho, né? Quando você passa aí o caminho que ele deve fazer, né? Isso aí tem um ou outro experimento, né? Mas hoje, qualquer trator tem piloto automático, né? Qualquer pulverizador, qualquer colhedora de cana, você insere lá a linha B, ela sai andando pelo talhão sozinha, né? Então, as máquinas agrícolas têm evoluído num ritmo muito maior até do que a indústria automotiva. Quando eu falei que em 2004 a gente lançou o primeiro pulverizador de cana, né? E estamos aí em 2021, né? A gente tem 17 anos da primeira máquina, houve uma evolução muito grande. Então, entendemos que era preciso ter agora um pulverizador bem mais moderno, e foi o que a gente fez em 2017. Em 2017, nós criamos um lote piloto, né? Foram aí 10 máquinas, e nós fornecemos aí, comercializamos para algumas usinas parceiras,
para ver se o equipamento estava adequado, né? Então, em 2017, a gente fez o lote piloto e começou a vender em 2018. Esse equipamento, que é a versão nova, né, o que tem de mais moderno em termos de pulverização para cana-de-açúcar, que é o Uniporte 3030 Canavieiro. Que ele tem de diferente, o que ele tem de novo, por que ele é tão especial? São muitas coisas, né? Eu acho que dá para a gente ficar aqui bastante tempo falando, né? A primeira, talvez, seja o conjunto ali de barra próprio para cana-de-açúcar. Como eu já falei, a gente usa aí o triplo de horas, né? Um preparo de solo de cana bastante diferente. Então, as barras do pulverizador sofrem muito, né? No trabalho aí, nesse nosso setor. Então, as barras são bastante reforçadas, o quadro e a barra, o braço de levante. Toda a parte traseira lá da máquina, né, que promove a pulverização, foi especificamente desenhada para trabalhar em cana. E cana tem também uma característica bastante interessante, que a gente não tem em grãos. O pulverizador, ele trabalha lá com as duas barras abertas o tempo inteiro em grãos, e cana a gente costuma fechar muito um lado e trabalhar com o outro lado aberto, tá? Isso é muito comum em cana para você fazer uma bordadura, para você dar uma volta no talhão, né? Okay. Pulverizando o lado de dentro e com o outro lado fechado. Quando a gente pensa que uma barra de um pulverizador tem aí algo como 9, 10, 12 andares de um prédio, né? E você fecha metade do prédio de um lado aqui da máquina, a máquina torce, né? Então, você tem que ter o equipamento, né, a barra e todo o equipamento preparado para trabalhar. Preparado para isso. Com essa torção, tá? Essa é a principal característica de um pulverizador para cana. Por isso que a gente fala que o nosso foi desenvolvido para cana, né? Okay. A maioria dos equipamentos que a gente vê no mercado, não, são máquinas de cereais trabalhando em cana. A gente não, a gente desenvolve para esse mercado. Outras características interessantes de cana, altura de trabalho. Então, hoje nós temos o pulverizador mais alto, né? Ele tem um vão livre, a parte de baixo ali, embaixo do motor, embaixo da cabine, tem 1,72 m, né? Então, a pessoa de 1,72 m passa por baixo da máquina. Okay. Quando essa máquina ela entra num canavial, as folhas dobram. Então, você consegue entrar em canaviais de até 2,20 m, mais ou menos, de altura, com esse equipamento. As barras lá atrás, né, as barras chegam a 2,5 m de altura. Então, você pode pulverizar, o que a gente fala aí, você pode entrar em canaviais de 2 metros, 2,10 m, 2,20 m e trabalhar normalmente. Ou seja, hoje ela substitui uma aplicação que era feita antes de avião, por aviões. Com isso, você tem uma qualidade, né, muito boa, né, os equipamentos terrestres têm realmente uma qualidade muito boa, por não depender tanto de condições climáticas como o avião, né? Os aviões trabalham muito bem, pulverizam muito bem também, só que tem uma dependência maior do clima, tá? Então, a gente consegue com o Uniporte... porque eles dizem que a cana, depois que cresce, depois que fecha, a pulverização terrestre praticamente é impossível. Mas com o Uniporte 3030... Você consegue, né? A gente tem substituído muitas aplicações de avião com o Uniporte 3030, tá? É claro que existem situações específicas para cada equipamento. Tem situações que é só para o equipamento terrestre, tem situações que são só para uma aeronave, tem situações que são só para um drone, né? A gente entende hoje que não há uma concorrência, né? Há uma complementação desses equipamentos, né? Cabe aí ao agrônomo, cabe à área técnica da usina definir em que momento entra cada um. Mas o que a gente vê é que com o Uniporte 3030 hoje, você tem uma janela, você consegue entrar num período maior, com canas maiores do que com os equipamentos anteriores, né? Só como exemplo, o nosso pulverizador anterior, que era o 3000, ele tinha um vão livre de 1,30 m. E esse tem um vão livre de 1,72 m, ela já é 42 centímetros mais alta, tá? Então, eu falei que, primeiro, o equipamento é mais reforçado do que os equipamentos de grãos. Segundo, é uma máquina alta para entrar até o estágio final da cana.
Terceiro, muda muito os pneus, tá? O nosso pulverizador, né, o da Jato, é o único que tem os pneus largos, que a gente chama de pneus canavieiros, né? É o pneu 18,4 por 38. É um pneu de 47 centímetros de largura. Qual que é a vantagem de trabalhar com um pneu desse? Primeiro, a menor compactação do solo. Né? A cana, a gente sabe que tem um problema bastante sério de compactação, né? É uma cultura semi-perene, ela fica vários anos lá, tem muito trânsito de máquinas, então, quanto menos a gente compactar o solo, melhor para as raízes, maior longevidade, né? Dos canaviais, menor danos às soqueiras. Para ter um pneu largo, não é eu pegar qualquer pulverizador e colocar um pneu largo, né? Você tem que ter todo o dimensionamento de motores hidráulicos das rodas, do motor diesel, para conseguir girar esse pneu mais largo, né? E segunda vantagem de trabalhar com um pneu mais largo, com o pneu canavieiro, é na cana planta, tá? Então, quando a gente planta a cana, né, você sabe muito bem, você tem a cana lá embaixo plantada num sulco, né? E você tem o lombo, né? Você tem uma parte alta e uma parte baixa, uma parte alta e uma parte baixa. Não é fácil para um pulverizador andar em cima do lombo, a menos que ele tenha um pneu largo. Certo. Se você não tem o pneu largo, que é muito comum você entrar com pulverizadores de grãos, né? Que tem o pneu estreito, né? Com o pneu estreito, quando você cai no sulco, você não consegue sair. E aí você vai pisoteando a linha de plantio, né? Você vai pisoteando as plantas até sair lá na frente no carreador. Então, isso causa, né, um dano enorme para a cultura. Com os pneus largos, você consegue andar em cima do lombo sem cair. E caso, eventualmente, você caia dentro do sulco, você sai facilmente, tá? Então, esse é um diferencial realmente muito grande desse equipamento. Só a gente trabalha com esses pneus hoje no mercado. Outro diferencial, falando nessa parte aí de pneus, né, é que a nossa máquina também é a única que manobra as 4 rodas, né? Isso é bastante interessante, né? A gente oferece também isso aí em grãos, mas em grãos eu diria que não tem toda essa importância. Por quê? Você pega um pulverizador lá no Cerrado, ele dá um tiro de 2, 3, 4 quilômetros. Então, faz poucas manobras, né? Então, você perder um pouquinho de tempo na manobra, no cerrado, em grãos, não faz tanta diferença. Agora, a cana, né? A gente sabe que são talhões pequenos, né? Os tiros curtos e muita manobra. Então, é fundamental ganhar tempo nas manobras, né? Talvez esse seja o maior diferencial do nosso equipamento, né? Você conseguir reduzir, em média, 30 segundos por manobra, tá? Interessante. Se pensar aí, a gente faz 200, 300, 400 manobras por dia, aí você começa a entender, né, a importância de reduzir esse tempo de manobra. Né? Isso tudo, no fim, vai virar mais hectares por dia, né? E vai diminuir o teu custo operacional, né? O custo por hectare tratado vai ficando menor, tá? Que mais? O Uniporte 3030 Canavieiro tem. Ele já sai de série com pingentes, né? Que a gente usa muito em cana, né? Para uma aplicação localizada, entre as linhas ali de plantio, para controle de cigarrinha, para controle de ervas, né? A gente usa pingentes, a nossa máquina já sai pronta para isso. O sair pronto, né? Não é tão simples assim. O sair pronto significa que as barras lá atrás têm que ser dimensionadas para aguentar mais um peso de 300, 400, 500 quilos, que são esses pingentes que vão lá, né? Então, a gente, olhando em termos de projeto, né, mais conta para fazer, mais cálculo para colocar aí no papel. Por outro lado, a máquina, a gente fala isso, que quando o equipamento sai da Jato e é entregue numa usina, você já pode descarregar no talhão e trabalhar, né? Já sai pronta para uso. Fora isso, né, a máquina foi trabalhada para ser muito leve, né?
muito leve para a categoria dela, porque é um equipamento bastante grande, né? Um equipamento aí com um tanque de 3.000 litros, motor de 240 CV, é uma máquina de um porte, né, muito imponente, mas pesa só 9.000 quilos. Por que eu falo só? Porque muitos concorrentes, né, do mesmo tamanho e do mesmo porte, estão na faixa aí de 12.000 quilos, né, 11.500. Então, nós chegamos a ser aí 20% mais leve que outros equipamentos do mesmo tamanho. Isso é muito importante, isso reduz consumo, né? Reduz consumo, impactação do reduz solo, compactação, aumenta a durabilidade do equipamento, né? Claro que para isso você tem que usar materiais mais nobres, você tem que usar aços especiais, você tem que reduzir a quantidade de solda, né? A solda, onde você solda, ela estraga o material, né? Ela danifica, vamos falar assim, você precisa trabalhar com chapas mais espessas. Então, a gente tem evitado soldas nas longarinas e uma série de lugares, e aí você consegue trabalhar com materiais mais nobres e mais leves, tá? Então, foi um equipamento pensado para ser leve. Como é uma máquina leve, com o pneu largo, ela tem controle de tração independente em cada roda. Cada roda, vamos falar assim, tem um cérebro e pensa sozinha, né? Se ela começa a patinar, ela diminui a rotação, cada roda individualmente. Então, como ela tem todos esses recursos, ela consegue também subir rampas maiores que os outros equipamentos do mercado, tá? A maioria das máquinas do mercado sobem aí uma rampa de 19%, né? A gente chega a 26%, que é uma rampa muito maior. Isso é bastante importante, vamos falar aí pertinho de você, aí, por exemplo, em Batatais, né? Batatais tem uma topografia aí, um pouquinho já mais acidentada. Mais acidentada, né? Então, você já precisa de um equipamento com maior tração, com maior capacidade de rampa. A gente entrando na eletrônica, né? Eu vinha falando aí que as máquinas agrícolas têm avançado mais do que os veículos, né? Em desenvolvimento, em tecnologia, e a gente vê isso aí no Uniporte 3030. Então, é um equipamento que sai com GPS, né? Sai com piloto automático, sai com controle automático de seções, né? Ele liga e desliga a pulverização automaticamente quando entra no talhão. Ela sai com aplicação em taxa variáveis. Então, se eu quiser fazer um mapa somente da onde eu tenho um problema de ervas ou de praga e aplicar somente naquele local, é só eu inserir um pendrive, o equipamento só vai aplicar naquele local. Além disso, sai com estação meteorológica, né? Então ela vai te indicando temperatura ambiente, umidade relativa do ar, vai te indicando se é momento de trabalhar ou não, aparece lá na tela para o operador, né? Por exemplo, olha, umidade relativa muito baixa, não pulverize. Não pulverize. Tá? Mas cabe ao operador, né? A gente sabe que a loucura que é, o tanto de área que tem que fazer, o tanto de praga que tá para todo lado, muitas vezes você não pode esperar. Então, cabe ao operador, ao encarregado da frente, né? Ao gerente agrícola, orientar nesse aspecto. Olha, se der um aviso lá de umidade relativa baixa, dependendo aí da condição, vamos continuar trabalhando. Então, o operador, ele clica ali que ele leu o aviso, que ele está de acordo, mas que ele quer continuar trabalhando, né? E aí é uma decisão que é tomada, né? Hoje o pessoal tem muita experiência, né? Os operadores, os encarregados das frentes de tratos culturais, o pessoal sabe o que fazer na hora certa, até mesmo porque tem muitos recursos também na parte de trás da máquina lá, né? Nos bicos. Você pode usar bicos de baixa deriva, bicos com gotas mais grossas. Tem alguns meios de você, entre aspas, aí, driblar as condições climáticas, tá? O pessoal já conhece bastante isso e tem usado muito esses recursos. Ótimo. Fora isso, né, só terminando a parte de eletrônica, a máquina também tem um sistema de telemetria muito interessante, né? Muito simples de usar, né? Você entra num site lá, se a máquina estiver trabalhando num local que tem sinal de celular,
você vê o equipamento trabalhando em tempo real e todas as informações, né, de quanto está sendo aplicado, vazão, pressão, etc. Se tem algum alarme de motor, além de que todas essas informações ficam armazenadas. Então, eu consigo saber o que foi feito, né? Ontem, semana passada, mês passado, um ano atrás, eu consigo puxar o mapa e conferir e ter esses registros, até mesmo por questão de segurança, né? Segurança operacional, segurança de trabalho. Você tem tudo lá registrado do que foi feito. Falando em segurança, né? Talvez aí, lembrando de um aspecto também bastante único do Uniport, ele tem 2 sistemas de lavagem do tanque, tá? E isso é único e exclusivo dessa máquina, né? Só o 3030 Canavieiro tem isso. Existe um sistema que todo mundo tem, tá? Que você tem 300 litros, 400 litros de água no bico, na frente da máquina, e quando eu terminei de pulverizar, eu transfiro essa água para o tanque principal, né? Eu jogo lá dentro com esguichos, eu faço uma limpeza leve e eu aplico isso aí na lavoura. Você volta, né? Você termina de aplicar com uma água já limpa e você volta com o equipamento relativamente limpo, tá? Isso qualquer fabricante oferece. O que a gente oferece de novo, né, e é exclusivo, é um sistema de autolimpeza da máquina, de descontaminação do tanque. O que é isso? Terminei o trabalho, eu lá na lavoura paro o equipamento, eu abasteço o tanque principal com 1.000 litros de água limpa, e você aperta lá no display da máquina, na cabine, você aperta descontaminação, tá? E aí abre as barras, né? O equipamento ele vai ficar por 15 minutos fazendo uma rotina de limpeza que descontamina a máquina inteirinha por dentro, tá? Interessante. Então, isso é um recurso que só a gente tem, né? E que evita uma coisa bastante comum, que é fitotoxicidade. Às vezes, eu aplicar um produto num talhão, eu vou num outro e causa algum problema ali. É muito comum, né? Tanto a usina quanto o fornecedor, muitas vezes ele tem cana e tem soja. Então, talvez o produto da soja possa fazer mal na cana e vice-versa. Então, nesses momentos, você usa esse recurso da descontaminação do tanque. Maravilha. Bom, esse equipamento é para grandes produtores e usinas. Isso. A gente vinha trabalhando, né, com o 3030 Canavieiro como equipamento top do mercado. É o que, né, dá para ficar falando aqui mais umas 2 horas aí do que tem de inovação, de novidade. É um equipamento que trouxe 7 patentes, né, no Brasil, em termos de inovações. A Jato faz muito isso, né, lança muita coisa nova, muitos recursos novos, mas o que acontece? Uma máquina, para ter todos esses recursos, não é um equipamento acessível a todo mundo, né? Então, é um equipamento que a gente posicionou como pulverizador ideal para as usinas, né? Ok. O que acontece? Como é que fica o fornecedor, né, que tem aí seus 1.000 hectares, seus 1.500, 2.000 hectares? A gente entendeu que precisava ter uma versão mais leve desse pulverizador, né? Um equipamento um pouquinho menor, mais simples, com nem tantos recursos assim, mas que atendesse também esse fornecedor. Então, nós lançamos em 2020, tá? A gente lançou meio quietinho ainda, foi um lote pequeno, né? Ainda não divulgamos, a gente pode voltar a falar disso. Isso, mas você só dá uma palhinha aí que a gente faz uma próxima entrevista com esse novo eu agradeço, equipamento Luciana. Focado aí para os médios e pequenos produtores. E vai ser um prazer. Vai ser um prazer falar do Uniport 2030 Canavieiro. 2030 Canavieiro. Vamos falar assim, que é o irmão menor desse equipamento que a gente estava conversando, tá? Então, ele tem um tanque menor, ele tem recursos muito interessantes, mas de uma forma um pouquinho mais simples, né, do que esse equipamento que a gente estava vendo. E aí ficou a pergunta também, né, e aquele fornecedor que tem 400, 500, 600 hectares e que não consegue comprar o irmão menor, o Uniport 2030. Então, nós também lançamos aí em 2020 o Condor 1200, que é um equipamento que você acopla lá no trator, tá? Mas tem um tanque bastante grande, tem uma barra grande, tem
uma série de recursos eletrônicos, já vem com pingente. Então, vamos falar assim, que é o irmão caçula dessa família aí, para quem tem aí seus 300, 400, 500, 600, 800 hectares, né, que gostaria de ter um pulverizador automotriz, mas ainda não consegue, tá? Então, em 2020, nós conseguimos aí criar um portfólio para atender todo o mercado de cana com pulverizadores de alta qualidade. Que ótimo. Olha, está atendendo todos os setores energético aí com essa tecnologia de ponta. Sabe, eu agradeço muito, parabéns aí pelo trabalho de vocês e já vamos marcar aí nosso próximo bate-papo aí para abril, certo? Muito obrigado, está combinado, Luciano, vai ser um prazer, um abraço aí para todos os amigos e amigas do Cana Online. Um abraço para vocês. Tchau.